Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Graças damos ao Senhor dos céus e da terra. Oremos. Meu Deus e meu Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não esconde erros humanos, pois de Deus não se zomba. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 21 diz: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que glória, né? Também em Provérbios 28, 13 diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Então podemos observar nesse texto aqui que Deus não esconde erros humanos. Deus não aceita erros humanos. Principalmente porque para efetuar juízo, Deus precisa permitir que o homem ele tome suas próprias decisões. E para dar misericórdia, também Deus espera que o homem se arrependa. Mateus capítulo 9, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, a pessoa que acha que não peca, que não falha, que não erra. Assim, a gente tem um ditado que diz que todo homem é errado e toda mulher não erra. Mulher nunca está errado. E aí já se comete o primeiro pensamento negativo. Porque se a mulher nunca erra, é Deus que erra, é Deus que peca, é Deus que falha, porque todos nós somos transgressores. Mas aqui diz que os sãos não precisam de médico. Então, se você não se considera uma pessoa que erra e que falha, você não precisa de Jesus. Mas se você erra e falha, você precisa converter-se ao Senhor. A Bíblia não esconde os erros humanos. Pelo contrário, ela os apresenta com muita honestidade para mostrar que a graça de Deus é maior do que qualquer falha humana. Ao longo das Escrituras encontramos homens e mulheres que erraram, mas se arrependeram, foram restaurados, transformados pelo amor de Deus. Essas histórias continuam atuais porque revelam uma verdadeira e poderosa situação. Ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Veja que maravilha, né? A graça de Deus nos busca ou está à nossa disposição. O erro não é o fim da história. Um dos maiores ensinamentos bíblicos é que o erro não define o destino final de uma pessoa. Por quê? Porque Deus não descarta quem falha. Ou seja, Deus sempre procura alguém que se arrepende e está disposto a ser transformado. O propósito de Deus mostrar os erros. Primeiro, para mostrar que a graça ela sobrepõe sobre as falhas. Bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa que falha, ela precisa entender esse propósito. As histórias revelam que ninguém está longe demais para ser alcançado pela misericórdia de Deus. Deus sempre está disposto a ajudar. O choro amargo de Pedro está descrito nos evangelhos de Mateus, capítulo 26, verso 75 e Lucas 22, 62. Logo que Pedro negou a Jesus,
Ele negou por 3 vezes, conforme Jesus já havia falado. Ao ouvir o cantar do galo, Pedro lembrou-se das palavras do Mestre, arrependeu-se profundamente de sua traição, de seu erro, e chorou intensamente devido à dor que estava no seu coração, que vinha da culpa que ele sentia. Então, houve arrependimento. O arrependimento vem logo em seguida da restauração. O foco não é o erro em si, mas a capacidade da pessoa se arrepender e ser transformado. Outra coisa que é importante é a dependência que temos de ter de Deus. Mostra que todos pecam, precisam de médico, como dito em Mateus 9:12. O aprendizado que temos é que a Bíblia nos permite aprender com as nossas falhas, mas também ela nos aponta pessoas que falharam para que a gente evite praticar as mesmas falhas. A Bíblia, portanto, usa as falhas para evidenciar que Deus não resume as pessoas aos seus piores momentos, focando na transformação e trazendo a graça salvadora de Cristo. Então, o arrependimento genuíno não é apenas sentir culpa, mas mudar de direção na mente e na atitude. É nesse ponto que a transformação começa. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 3, 5. O que mostra que Judas, diferente de Pedro, ele foi enforcar-se, porque o seu arrependimento estava pautado só na culpa, não estava pautado no significado e na importância que ele deveria ter por Jesus ou dar para Jesus. O cristão não é alguém que nunca erra, é alguém que, quando erra, corre para Deus em vez de fugir dele. Judas, em vez de ter ido se enforcar, ele deveria ter feito como João, como Pedro, foi orar, foi chorar amargamente, mas não, pegou a sua vida e destruiu, porque a vida não pertence a gente, a vida pertence ao Senhor. Então, o que define o cristão não é a ausência de quedas, mas a presença do arrependimento na vida da pessoa. A Bíblia diz em Provérbios 28, 14, bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Bendito seja Deus. Errar pode revelar nossas fraquezas, mas também pode nos fazer aprender. O erro revela que precisamos de maturidade espiritual. Quando o Espírito Santo nos confronta, ele não faz isso para nos destruir, mas para nos moldar. A disciplina de Deus não é pela rejeição, mas é pela filiação. Está em Hebreus capítulo 6, versículo 12. O cristão verdadeiro não é perfeito, mas ele é dependente de Deus. Não é impecável, mas ele se arrepende. Não é uma pessoa que precisa viver sempre como uma pessoa medrosa, não. Mas ele deve procurar moldar-se através do ensino da palavra de Deus. Não é sobre nunca cair, é sobre nunca permanecer caído. Provérbios capítulo 24, verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão e ficarão no mal. Então não fiquem no mal. Se você tem falhado, errado, pecado, mentido, transgredido, ofendido, traído alguém, chega a hora de você se arrepender e você entender que o erro não é para você ficar caído no erro. Não, o erro você cometeu,
mas você pode se arrepender. Não é para você se matar, se destruir, não. É para você reconhecer. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo está te convencendo de pecado, é porque Deus quer fazer justiça de salvação na tua vida através do sangue derramado na cruz. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por essa pessoa que está ouvindo esse devocional diário, está crendo, está amando, está adorando, está bendizendo ao Senhor, está buscando a sua face, está se arrependendo do mal e está buscando praticar o que é bom e agradável diante de ti. Perdoa meu irmão, minha amiga, meu amigo, meus parentes. Perdoa esta pessoa, Senhor, que está precisando do teu socorro, que está precisando de ser sarado, de ser purificada, Senhor. Pai, somos todos pecadores, mas o Senhor nos trouxe, através de Jesus Cristo, o livramento, nos trouxe a salvação, nos trouxe o perdão dos nossos pecados, a purificação através do sangue do Teu Filho. Então, Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda a viver uma vida de agrado diante de Ti e fazer o que é justo e ter um dia prazeroso com a presença do Teu Espírito Santo, meditando na Tua palavra, Senhor, sempre. Assim eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.